Olá, pessoal. É um prazer estarmos com vocês. Nosso grupo é composto por Felipe Menezes, Geilza Alves, João Paulo Cunha, Matheus Santos e eu, Rosalba Almeida. Hoje iremos expor os métodos interdisciplinares utilizados nesta obra, que se trata do capítulo 15 do texto Metodologia e Pré-História da África, que aborda a origem dos povos africanos e as abordagens interdisciplinares empregadas na construção da história da África. Iniciamos destacando um aspecto fundamental. Por muito tempo, a narrativa sobre a África foi contada sobre uma ótica eurocêntrica, que subestimou ou até ignorou a rica profundidade histórica do continente. O capítulo que analisamos realiza exatamente o oposto. Ele demonstra claramente que a África tem uma história diversificada, intricada e muito mais antiga do que geralmente é apresentada nas obras convencionais. O texto indica que a África é vista como o berço da humanidade, pois diversos dos mais importantes achados arqueológicos e paleontológicos sobre a origem do ser humano estão localizados no continente. Além disso, mostra uma vasta variedade de povos e culturas que, ao longo de milênios, construíram sociedades ricas e diversas. Com base nisso, o objetivo dessa apresentação é descrever a forma como o capítulo estrutura essa narrativa, quais técnicas científicas são aplicadas para a reconstrução dessa história e de que maneira o autor elabora seu argumento. Dessa forma, iremos entender mais evidentemente a profundidade e a relevância da história da África. Origem dos povos africanos. Nesta parte da apresentação, vamos explorar a origem dos povos africanos. O texto ressalta que a África sempre foi lar de uma variedade de populações, cada uma com suas próprias características físicas, linguísticas e culturais. Uma das grandes contribuições do capítulo é mostrar que essa diversidade não implica em isolamento. Na verdade, muitos desses povos compartilham origens comuns, especialmente na região centro-norte do continente. O autor menciona, por exemplo, grupos conhecidos como povos cussitas ou quichitas, que habitavam áreas do Nordeste africano. Esses grupos são fundamentais para entendermos como as civilizações antigas se espalharam e como suas línguas e culturas se difundiram ao longo de milhares de anos. Um ponto crucial a ser destacado é que a África é reconhecida como o berço mais antigo da ocupação humana. Isso não se baseia apenas em tradições orais, mas também em evidências científicas. A arqueologia, a paleoantropologia e a biologia revelam que muitos dos fósseis mais antigos de hominídeos foram descobertos nesse continente. Isso fortalece a ideia de que a história da humanidade tem suas raízes na África, antes de se espalhar para outras partes do mundo. Desta maneira, ao discutirmos a origem dos povos africanos, estamos também falando sobre a origem de toda a humanidade. Esse é um dos argumentos mais convincentes do capítulo, que destaca a importância de estudar o continente. Dando sequência, vamos explorar as grandes migrações que moldaram o continente africano, como discutido no capítulo. O texto ressalta que a África não é um lugar estático. Na verdade, sempre foi palco de intensos movimentos populacionais. Houve migrações de leste a oeste, deslocamentos para o norte e para o sul, além de fluxos que se relacionam com as formações culturais do Vale do Nilo, da região dos Grandes Lagos e das áreas centro-sul. Essas migrações não ocorreram de forma isolada.
Elas estão diretamente ligadas a fatores como clima, disponibilidade de recursos, mudanças ambientais e inovações tecnológicas, como o uso do ferro em algumas regiões. O resultado dessas movimentações é a formação de sociedades complexas, com uma rica diversidade de línguas, tradições religiosas variadas e modos de vida muito distintos. Por isso, a África é vista como um dos continentes mais plurais do mundo. Outro aspecto importante é que essas migrações ajudam a entender como surgiram diferentes grupos étnicos e culturais. Muitas vezes, povos que hoje parecem completamente diferentes têm origens ou histórias interligadas. Dessa forma, o capítulo nos mostra que não dá para compreender a história da África sem levar em conta esses grandes fluxos migratórios, que são essenciais para entender a formação das civilizações africanas. Métodos interdisciplinares. Vamos direto ao ponto central deste capítulo. Os métodos interdisciplinares que usamos para estudar a história da África. O autor enfatiza que não podemos nos apoiar apenas em documentos escritos para entender a rica história africana. Em muitos períodos, a documentação escrita é escassa e por isso a pesquisa histórica precisa se entrelaçar com outras ciências. Entre os métodos mais relevantes, podemos destacar a arqueologia. Ela nos oferece vestígios materiais como ferramentas, cerâmicas e restos de habitações, que nos ajudam a entender como viviam os povos antigos. Sem a arqueologia, seria quase impossível compreender as sociedades pré-estatais africanas. Linguística histórica. O capítulo menciona grupos que se caracterizam por suas famílias linguísticas, como os cussitas e quichitas. A comparação entre as línguas é fundamental para reconstruir migrações e contatos culturais. Muitas rotas de dispersão só podem ser compreendidas através da análise linguística. Em terceiro, antropologia e etnologia. Essas disciplinas estudam práticas culturais, rituais, parentescos e modos de vida, permitindo que comparemos sociedades atuais com as antigas. Elas são essenciais para entender culturas que têm uma forte tradição oral. Em quarto lugar, biologia, genética e paleoantropologia. Essas ciências nos ajudam a explicar a evolução humana, a origem biológica das populações e as migrações mais antigas, reforçando a ideia de que a África é o berço da humanidade. Assim, o capítulo nos mostra que a história africana é construída pela interseção de diversas áreas do conhecimento. Essa é uma das mensagens mais importantes. Para compreender a África, precisamos de um olhar múltiplo, sensível e cientificamente rigoroso. Dando continuidade, para encerrar nossa apresentação, vamos revisitar a perspectiva do autor e a forma como o capítulo foi elaborado. Primeiro, é fundamental notar que o autor adota uma postura crítica em relação às interpretações tradicionais sobre a África. Ele busca desconstruir visões eurocêntricas, evidenciando que o continente possui uma rica continuidade histórica, repleta de dinamismo, inovação e diversidade. O capítulo é estruturado de maneira clara e didática. O autor apresenta suas ideias em tópicos, faz lista, destaca regiões, povos e rotas migratórias, além de integrar informações de diversas áreas científicas. Isso facilita a compreensão do leitor sobre a complexidade da história da África, que, ao mesmo tempo, é organizada por processos identificáveis. Por fim, a mensagem central do capítulo é a valorização da África como uma parte essencial da história da humanidade,
Estudar o continente não se resume a recuperar um passado negligenciado, mas sim a reconhecer seu papel crucial na formação de culturas, povos e conhecimentos. Portanto, concluímos enfatizando que a história da África deve ser abordada com rigor, interdisciplinaridade e respeito à diversidade cultural. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.